Eu estava aqui pensando sobre competências, dons, habilidades que às vezes nós temos e não valorizamos. Eu acredito que, assim como eu, você já parou para pensar sobre isso. Se você se identificou com esse vídeo, vamos junto nessa jornada. Fica aqui porque no final, com certeza, você vai sair daqui com uma nova consciência, com uma nova mentalidade. Hoje eu fui apresentar um trabalho no curso que eu faço e quando finalizei a apresentação, uma colega olhou para mim, virou e disse: "Nossa, como você falou fluentemente. Parece até que você prega. Eu acho que você prega, né não?" Eu ri, dei risada e falei para ela assim: "Às vezes eu ministro sim a palavra." E isso me fez lembrar momentos que algumas pessoas já falaram isso para mim, que eu tenho facilidade com as palavras, que eu falo fluentemente e algumas observações que eu também já fiz ao meu respeito. Mas logo quando ela falou isso, eu pensei, eu falo fluentemente? Não acho não. Pareço que falo que Pareço que falo de uma maneira que estou pregando, porque geralmente quem prega fala fluentemente, sabe usar a oratória, usa ali a eloquência, tem todas essas técnicas da comunicação e eu não tenho. Falo a verdade para você, eu não tenho. Se eu tenho, é algo que está vindo devido às ministrações que eu faço, devido aos vídeos que eu venho gravando, mas quando eu olho para mim mesma, eu não acho que eu tenho toda essa eloquência, toda essa oratória, não tenho todas essas técnicas de comunicação, mas estou aqui. Depois eu parei para pensar e para analisar que às vezes as pessoas veem algo em nós que às vezes nós ainda não vimos. E nem por isso isso deixa de ser verdade. Eu comecei a me analisar, comecei a me observar. Lógico que eu não estou no top da mais, a que melhor comunica, a que melhor fala. Mas eu parei para pensar e disse: realmente eu tenho crescido, realmente eu tenho evoluído. O lugar que eu estava já não é o lugar que eu estou mais. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Talvez você ainda não chegou no nível que você quer, no nível que você se prepara, no nível que você se preparou, no nível que você sonha, mas só de você não estar mais naquele lugar de vergonha, de timidez, já é um avanço muito grande. E eu parei para pensar: será que eu tenho dado valor às minhas habilidades? Será que eu tenho dado valor às minhas competências? Será que eu tenho dado valor aos dons que existem dentro de mim? Parei para fazer essa análise e percebi que eu não estava valorizando. É muito importante que a gente valorize aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu, por mais que não esteja da forma que a gente deseja, mas só de estarmos avançando já é muito importante. E eu comecei a lembrar das vezes que eu tive a oportunidade de levar uma meditação, uma palavra, uma reflexão, das vezes que eu pude me apresentar em público, falar com pessoas em públicos grandes, através de apresentação de trabalho, através de apresentação de curso, de faculdade, e lembrei que realmente é importante que eu valorize esses momentos. É importante que eu valorize. Uma coisa também muito importante que eu observei é que se a gente não exerce frequentemente aquilo que a gente tem aprendido, ou aquilo que a gente carrega, aquele dom que a gente carrega, a gente acaba esquecendo. Isso mesmo, a gente acaba esquecendo que dentro da gente flui aquele dom, flui aquela competência, flui aquela habilidade. Então é por isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, porque
Essa reflexão me chamou muito a atenção e eu tenho observado o tanto de pessoas que estão paralisadas porque não estão valorizando o dom que existe dentro de si. Às vezes, valoriza o dom que existe dentro do outro. Às vezes, valoriza o que o outro carrega, valoriza a competência, a habilidade do outro, mas não valoriza a sua própria habilidade, o seu próprio dom. Aí olha o que o outro tem, observa o que o outro carrega e esquece daquilo que também carrega. Aquilo que você carrega é importante, independente de como seja, independente de como você tem carregado. O importante é que você valorize aquilo que você carrega. Ah, Manu, mas fulano fala melhor, fulano tem criações melhor, fulano canta melhor, fulano ministra melhor, ah, fulano ensina melhor que eu, ah, fulano projeta melhor que eu. Não importa, valorize aquilo que você carrega, independente do tamanho. Valorize aquilo que você tem e comece a colocar em prática para que esse dom, para que essa habilidade, para que essa competência seja aperfeiçoada. Hoje, talvez a habilidade que você tem esteja bem pequenininha, mas na prática você vai se aperfeiçoando e você vai crescendo constantemente. Às vezes a gente olha para o que o outro, para o que o outro tem, para que o outro carrega e acha mais interessante e esquece que aquilo que nós temos, que aquilo que nós também carregamos é interessante, é importante. E aí quando ela me fez quando ela falou isso, eu me questionei e parei para pensar e realmente eu evolui muito. Eu evoluí porque eu era uma pessoa tímida, ficava com vergonha de me apresentar, ficava com vergonha de falar. E eu comecei a parar e analisar e dizer: não, eu não quero mais ficar nesse lugar de vergonha, não quero e não vou mais ficar nesse lugar de timidez. Eu vou me movimentar. Conversava mais com pessoas que eu já tinha intimidade, que eu já conhecia, mas aí eu comecei a me desafiar. E com certeza eu cresci, eu tenho crescido e vou crescer ainda mais, porque muitas coisas ainda precisam acontecer. Então, esse vídeo é para te encorajar a se valorizar, a ser autêntico, ser autêntica, sabe? Se comunique na sua forma, com a sua linguagem, com o seu jeito. Não tente imitar outra pessoa. Seja quem você é. Use a sua habilidade com a sua essência. Não usando o jeito do outro, o pensamento do outro, as ideias do outro. Nós somos únicos. Nós somos únicos. E cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem sua forma. Comece a olhar para dentro de você e comece a se valorizar. Comece a se apreciar. Comece a se apreciar, isso mesmo. Olhar para dentro de você e ver a beleza que existe dentro de você. A forma que você age. Comece a admirar a forma que você age, a forma que você comunica, a forma que você verbaliza, a forma que você desenha, a forma que você projeta, a forma que você planeja, a forma que você cria. Quantas pessoas têm potenciais grandes, mas às vezes enterra seus dons, enterra seus sonhos, suas habilidades, porque acha que aquilo que o outro carrega é mais bonito. Existe um povo que espera por você. Existe um público que espera por você, um público específico que é seu. O público de fulano é de fulano. O público que fulano vai lhe dar é de fulano. Mas existe um público que é seu, um público que é para você.
Pessoas que precisam ser ouvidas por você porque elas precisam da forma que você fala. Elas entendem melhor quando você fala. Elas entendem melhor quando você explica. Então não tem como fulano ser voz para todo tipo de público. Não. Cada público precisa de uma voz específica. Cada público precisa, na verdade, de um criador específico. O criador que eu falo é criador de conteúdo, uma pessoa que cria um sistema, uma pessoa que faz desenhos, sabe? Ideias. Cada público precisa de uma pessoa que tenha ideias específicas. E às vezes você ficar se invalidando, achando que aquilo que você carrega não é importante. Existe um povo, existe um público que precisa ouvir as pregações que estão dentro de você, estocadas aí há meses. Existe um público que precisa de um professor como você, que tenha didática igual à sua, para que eles entendam melhor o assunto. Existem cantores que desistiram de cantar, desistiram de ministrar, porque olha para aquilo que o outro tem, que o outro carrega. Ah, fulano alcança uma nota maior, fulano canta de forma mais suave. Existe um público que precisa desse tom que você tem. Existe um público que precisa dessa nota que você alcança, da forma que você alcança. Então comece a valorizar aquilo que está dentro de você. Comece a apreciar aquilo que está dentro de você. E aquilo que um dia você enterrou, aquilo que um dia você já deu por perdido, que você venha ter consciência que você precisa exercer novamente, que você precisa pegar novamente aquele sonho que você deixou de lado, que você entenda que você precisa pegar aquela habilidade que você já deixou até de escanteio, aquele dom que você tem, que você pegue de volta e comece a operar novamente, fluindo nesse dom. E foi muito importante para mim essa fala dela, dessa amiga minha que ela trouxe. Eu comecei a refletir, comecei a pensar e eu pensei, nossa, eu não posso ter essa consciência, chegar nessa análise, nessa observação e não compartilhar. Porque de uma coisa eu tenho certeza, que existem pessoas que estão ouvindo agora, que precisam voltar a exercer aquilo que exercia, mas parou. Exercer habilidades específicas. Tem gente que tem dons, habilidades, competências para fazer várias coisas. Tem gente que nem consegue saber o dom. Ah, qual o seu dom? Às vezes alguém pergunta qual o seu dom? E ela diz assim: não sei, eu tenho vários. Se alegre. Isso não é motivo para você ficar confuso. Porque Davi tinha várias habilidades. Várias habilidades. Davi cantava, Davi tocava, fazia os salmos, Davi era guerreiro, Davi era apacentador de ovelhas, ficava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. E uma série de outras coisas que Davi fazia. E às vezes você acha que é uma confusão, e não é uma confusão. É coisa de Deus que capacitou você, que tem capacitado para operar em várias coisas, em vários ambientes, em várias situações, fluir em vários dons. O Criador tem dessas. Então não se sinta confuso, não se sinta perdido. Aproveite e exerça tudo aquilo que você pode exercer. Pratique tudo aquilo que você pode praticar, fluindo em tudo aquilo que você consegue fluir.
Comece a olhar para dentro de você, se amar da forma que você é, gostar daquilo que você tem, daquilo que você carrega, porque o dom do outro, a habilidade que o outro tem, não invalida aquilo que você tem. Muito pelo contrário, nós somos diferentes e todo mundo precisa de todo mundo. Imagine em um ambiente se todo mundo só cantasse. Imagine em um ambiente se todo mundo só ensinasse. Aí não teria graça. Alguém precisa cantar, alguém precisa ensinar, alguém precisa pregar, alguém precisa palestrar, alguém precisa cuidar do ambiente, limpar, arrumar. Não é isso?